Como não estudar matemática para o Enem? Senhor, eu já esfreguei, já vou esfregar de novo, ó, esfreguei, não acende! Não! Já falei palavrinha mágica também, já falei esse salabinha, abracadabra do lado pro outro, já falei de trás pra frente, não acende! Quê? Tomada? Não, peraí, ninguém me falou que essa bola de cristal não é wireless, não? Gabarito! Gabarito! Cadê você, Gabarito? Senão ele se assusta. Ai, só tem doido aqui. Ainda bem que a gente estuda, né? Roda a vinheta. Hora do Enem no ar e com uma presença internacional. Ele é matemático, professor e apresentador do programa de TV Isto é Matemática, direto de Portugal para conversar com a gente sobre matemática, Rogério Martins. Mas é daqui a pouco, porque agora a gente foca no Enem com o professor Wellerson Quintaneiro. Seja bem-vindo. E aí, professor? Tudo bem? Professor, o exame cobra alguns conteúdos avançados, mas tem muita matemática básica. Por quê? A prova do Enem ela é elaborada a partir de uma matriz de competências. Essas competências elas são estratificadas em habilidades e devem ser avaliadas. E essas habilidades podem envolver conteúdos mais básicos ou mais avançados. E quais desses assuntos são os mais importantes para o Enem? Então, base em matemática, ele pode ter uma ideia de nuclear, né? Estruturante. Então, tem algumas ideias que são estruturantes e se apresentam determinada frequência nas provas. Por exemplo, função, razão em proporção, área de figuras planas, resolução de problemas. Show de bola. E aí, topa ver uma questão? Vamos lá? Roda aí. Meu nome é Sandro Davidson, sou professor de matemática e a gente vai fazer mais um probleminha da prova do Enem do ano passado. Dá uma lida, por favor. No tanque de um certo carro de passeio cabem até 50 litros de combustível. E o rendimento médio deste carro na estrada é de 15 km por litro de combustível. Ao sair para uma viagem de 600 km, o motorista observou que o marcador de combustível estava exatamente sobre uma das marcas da escala divisória do medidor, conforme figura a seguir. Então, repara que a gente tem aqui a marcação do tanque, e esse cara está entre tanque cheio e meio tanque. Portanto, essa marcação aqui é uma marcação de metade da primeira metade. Portanto, o cara está em 3/4 do tanque cheio. Como o motorista conhece o percurso, sabe que existem até a chegada a seu destino 5 postos de abastecimento de combustível localizados a 150 km, 187 km, 450 km, 500 km e 570 km do ponto de partida. Qual a máxima distância em quilômetro que poderá percorrer até ser necessário reabastecer o veículo, de modo a não ficar sem combustível na estrada? Bom, gente, olha para cá. Esse é um problema muito real, é uma situação muito comum em viagens cotidianas que a gente pode fazer de carro. E, na verdade, eu preciso estimar a quantidade de combustível que eu tenho, a quantidade de quilômetros que eu posso andar e, portanto, qual é a máxima quantidade de quilômetros que eu posso andar até poder parar na próxima parada de combustível. Dá uma olhadinha na solução. Repara, como a gente tem no problema 3/4 do tanque, a gente tem 3/4 do tanque cheio. Portanto, 3/4 de 50 litros. Beleza? Repara que metade do tanque são 25 litros. Então, isso daqui, 150 sobre 4. Isso aqui é igual a 75 sobre 2, 37,5 litros. Então, essa é a quantidade que você tem de combustível dentro do tanque. Só que o problema afirma o seguinte: para cada 1 litro de combustível, o carro consegue andar um total de 15 quilômetros. E aí eu quero saber o seguinte: com 37,5 litros, quantos quilômetros no máximo a gente consegue andar sem que o carro precise parar para abastecer? Então, quando a gente faz a continha aqui, a gente encontra que x é 37,5 vezes 15,
multiplicando cruzado na regra de 3. E essa conta dá 562,5 quilômetros. Então, isso quer dizer o seguinte, o carro pode andar, no máximo, 562,5 quilômetros. Só que se você voltar no enunciado, as paradas nesse problema são de 150, 187, 450, 500 quilômetros e 570. Repara que ele tem uma autonomia nesse problema, dado que eu estou em 3/4 do tanque, de 562,5 quilômetros. Então, repara que se eu andar 570 quilômetros a partir do meu ponto de partida, com certeza o meu carro vai ter pane seca e eu não vou conseguir atingir esse ponto. Então, a máxima distância que eu consigo andar sem que o veículo precise reabastecer, dados esses pontos de parada, é necessariamente 500 quilômetros e, portanto, a gente marca a letra B. Tá bom, gente? Esse problema envolve basicamente as ideias de proporção e regra de 3. Então, a gente faz uma continha de quanto o carro pode andar, sabendo a eficiência desse carro, sabendo que ele faz tantos quilômetros com um litro. É um problema real, é uma situação muito comum e é uma situação também muito comum em questões da prova do Enem. Beleza? Tudo entendido, galera? Um grande abraço, até a próxima. Valeu, professor Sandro. Até a próxima, hein? O enunciado é longo, mas a questão é considerada fácil. A questão ela não envolve uma diversidade muito grande de conteúdos matemáticos e ela tem alguns aspectos intuitivos relacionados a que ela aborda uma situação do cotidiano. O texto é longo, mas ele é objetivo. Sim, eu considero essa questão uma questão fácil. Então, o que é necessário para resolver essa questão? Então, essa questão eu vejo dois aspectos bem latentes. Um é em relação a grandezas proporcionais e o outro é em relação à situação do cotidiano. Em relação a grandezas proporcionais, é importante a gente avaliar quando duas grandezas são ou não proporcionais para a gente não sair aplicando a regra de 3 em tudo. Por exemplo, se a gente fala assim, ó, uma banana apodrece em 3 dias, 2 bananas apodrecem em 6 dias, não parece razoável isso, né? Então, eu não posso sair aplicando a regra de 3 em tudo. É a mesma coisa. Aos 20 anos, ele tinha 1,70 m de altura. Aos 40 anos, vai ter 3,40 m de altura? Não. Não. Agora, se eu quero comprar leite, 1 litro de leite custa R$ 7,00. 2 litros de leite custam R$ 14,00. Então, essas grandezas, quantidade de leite e o valor que está sendo pago, elas são proporcionais. Um outro exemplo de proporção. Se uma pessoa realiza um trabalho em 6 dias... 2 pessoas trabalhando no mesmo ritmo, realizam esse trabalho na metade do tempo, dá para pensar, isso é uma coisa razoável, em 3 dias. Então, essas duas coisas, quantidade de pessoas trabalhando e o tempo que vai demorar para ser realizado o trabalho, são grandezas, nesse caso, inversamente proporcionais. Essa dinâmica aqui, essa discussão, essa reflexão que a gente está fazendo, são habilidades requeridas no Enem, de analisar, interpretar e refletir sobre um problema. Hoje o foco é a questão 164 da primeira aplicação de 2016, Caderno Azul. A gente viu uma forma de resolver. Existe outra? Sim. O professor Sandro, ele primeiro calculou o volume de gasolina que tem nesse tanque, né? Se a capacidade total são 50 litros, então ele calculou 3/4, 50 litros, 37,5 litros. E depois ele multiplicou esse 37,5 por 15, que é a autonomia por cada litro, chegando no 562,5. A gente também poderia, por exemplo, calcular a autonomia um tanque cheio, né? Então, se o tanque tem capacidade de 50 litros vezes 15 litros, a autonomia um tanque cheio, 750 litros, e depois calcular 3/4 desses 750 litros, 562,5, e a partir daí analisar a situação para tomar de decisão, como o professor Sandro fez também. Pois é, e não basta chegar a 562,5 quilômetros, porque não é uma opção de resposta. Então, muitos candidatos podem ficar inseguros, né? É verdade. A gente precisa analisar o problema, analisar o contexto. A gente já viu questões parecidas com essas em outros concursos. Por exemplo, um galão de tinta, uma lata de tinta, cobre 100 metros quadrados. Quantas latas de tinta a gente precisa para cobrir 220 metros quadrados? É claro, e 2 latas de tinta cobrem 200, que é o que mais se aproxima de 220, mas 2 latas não vão ser suficientes, eu preciso de 3 latas. Você repara, nessa questão da tinta, eu vou usar uma quantidade de tinta que cobre um valor imediatamente superior. E na questão 164, na verdade, é um valor imediatamente inferior, 500, para não dar pane seca. Então, não dá para criar uma regra. O que eu preciso, de fato, é analisar a situação, entender o contexto para tomar a decisão.
E tem algum distrator ali que poderia complicar o candidato? Distrator sempre pode complicar, porque a ideia do distrator é isso, né? Ele está sempre relacionado a uma solução errada da questão. Então, um distrator que pode complicar de início, eu vejo, é o 570, porque é o valor mais aproximado de 562,5. Um outro distrator é 450, porque você pode pegar dois dados da questão, 3/4 e 600 quilômetros, porque 600 quilômetros é a viagem, né? O percurso todo 600 quilômetros. Se você calcular 3/4 de 600, dá 450. Mas isso em nada tem a ver com a autonomia do automóvel. Mas eu pego dois dados da questão e chego nessa resposta. Então, é muito importante que a gente tem que estar preocupado em interpretar a situação, interpretar a questão. Aposto que muita gente já ficou nessa situação de calcular se o combustível dava para chegar no posto mais próximo ou não, né? Professor, esses problemas do dia a dia são comuns no Enem? No Enem, eles são bem comuns porque por causa da natureza da prova do Enem, porque as questões são apresentadas dentro de um contexto um visto avaliar uma habilidade. Então, esse tipo de questão é muito comum no Enem. Que outros conteúdos da matemática podem ser cobrados dessa forma no Enem? Então, na ideia de razão e proporção, pode aparecer muita coisa, por exemplo, relativa à construção civil, como eu dei o exemplo com a tinta, na conversão de medidas também, na culinária, para execução de receitas. E é verdade, professor. Lembra da chefe Ana Bockel? Ela contou pra gente como a cozinha e a matemática têm tudo a ver e deu até receita de bolo. A entrevista dela tá lá no nosso site, é só procurar pelo programa 51 do Hora do Enem. Professor, de que forma esses temas podem cair? Você tem algum exemplo? Esses temas do cotidiano, tem uma questão bem interessante ainda dessa prova azul, a questão 141, que é relativa à numeração do pneu. Eu me vi dentro desse problema esses dias, queria comprar um pneu, queria decidir as dimensões do pneu e fui lá procurar lá no Google o que significava cada numeração daquela. E a questão traz isso que significa e pede para tomar uma decisão, que é o seguinte: a numeração do pneu ela é mais ou menos desse formato, né? 205, 55, 15, né? 185, 60, 15. Esse 205 é a largura do pneu em milímetros, ou seja, tem 205 milímetros ou 20 centímetros e meio. Esse 205 é relativo à largura do pneu. Esse 55 é a altura e esse 15 é o diâmetro interno do pneu. Só esse 55 aqui, ele é uma altura relativa. Ele é 55% do 205. Então, se eu for ver em medida absoluta, esse 55 equivale a 112 milímetros,75. É a mesma coisa aqui, ó, 185, 60, 15. Esse 60 aqui está dizendo que a altura do pneu é 60% da largura. Então, esse 60 aqui significa 111 milímetros. Então, na verdade, a questão pedia, para ajudar a decidir, né, o comprador queria comprar o pneu de menor altura. Só que se você olhar aqui, a menor altura relativa é o 55. Só a menor altura absoluta é o 60. Então, o que foi feito? Foi usado matemática para realizar as contas, interpretar a situação e tomar uma decisão. Show de bola, professor. Para terminar, quando a gente aprende esse conteúdo? Então, sobre grandezas proporcionais, a gente já vê isso desde o 7º ano. A gente aborda essas ideias também em outros tópicos da educação básica, por exemplo, semelhança de figuras planas. No ensino médio, a ideia de proporção ela reaparece quando a gente aborda a função polinomial do primeiro grau. Porque se você pegar as variáveis x e y, a variação dessas variáveis é proporcional. Mas dificilmente esse conteúdo é abordado dessa maneira quando está se ensinando matemática. E isso é uma questão muito séria no ensino da matemática. Muitas vezes as ideias são apresentadas descontextualizadas no que tange o próprio contexto matemático. Professor, para quem quer saber um pouco mais, tem alguma dica? Então, se a gente refletir sobre tudo que foi conversado até agora, né, que essa questão tem muito a ver com a natureza da prova do Enem, a minha dica é uma coisa muito óbvia. É o estudante se familiarizar com essa prova, olhar provas anteriores, entender que essa prova aborda não só conteúdos, mas que ele precisa estar atento a analisar e interpretar questões. Show de bola, professor. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Volte mais vezes. Obrigado. Hoje a gente recebe uma visita da Leymar, lá da terra de Camões, para falar dela, da nossa querida... A língua portuguesa, é claro! Na
Nada disso! O papo é sobre matemática, isso mesmo! E o nosso convidado é matemático, professor da Universidade Nova de Lisboa e apresentador de programa de TV Isto é Matemática. Seja bem-vindo, Rogério Martins! Tudo bem? Olá! Seja bem-vindo! Sim, muito obrigado. Professor, conta pra gente como o programa aborda a matemática. É essencialmente ligar a matemática ao mundo real. A verdade é que a matemática é uma coisa abstrata e nós queremos torná-la um pouco mais apetecível e mais ligada à nossa vida comum. Portanto, basicamente o que nós fazemos é ir para a rua e tentar criar ligações de ideias giras, abstratas, matemáticas, e depois transpor essas ideias para ligações com o mundo real. Isto parece uma contradição, porque de facto são dois mundos aparentemente desconexos, a abstração da matemática e, por outro lado, a nossa realidade, mas a verdade é que a maior parte dos problemas da matemática nasceu algum dia de, normalmente, problemas reais. Portanto, na verdade, até acaba por ser divertido e fácil de encontrar essas relações. Quais as dificuldades de falar de matemática na TV? O grande desafio, de facto, e as dificuldades, é de facto nós estarmos a falar para tanta gente, não é? Quando nós temos uma sala de aula, temos um público muito restrito que eventualmente escolheu estudar aquele assunto e quando eu acho que o grande desafio de falar na TV sobre a matemática é o desafio de chegar a pessoas inesperadas, ou seja, pessoas que não estão à espera de ver aquele assunto, não é? E isso de facto é não só divertido, como é bom chegar a públicos novos, públicos que não vão comprar um livro de matemática e que de repente percebem que eventualmente há coisas interessantes em matemática e isso porque a matemática lhes entra em casa sem estarem à espera. Esse acho que é o grande desafio. E passam a gostar de matemática, consequentemente, né? Sim, muitas vezes. E essa é talvez uma das melhores coisas que nos acontece, é quando recebemos mensagens de alguém que nos dizia que, ok, eu nunca gostei de matemática, eu nunca pensei em ver um programa sobre matemática e de repente estão a ver e divertem-se e acham giro. E isso, de facto, é talvez uma das melhores coisas que pode, para quem faz televisão e para quem trabalha em divulgação de ciência. E de onde surgiu a ideia do Isto é Matemática? Tudo isto começou, na verdade, antes de eu entrar, com um senhor chamado Nuno Crato. Ele é professor lá em Lisboa e ele tinha esta ideia de criar um programa de televisão e obteve até financiamento, mas na altura ele foi convidado para Ministro da Educação. E foi o antigo Ministro, não é o atual, mas o anterior Ministro da Educação em Portugal. E foi nessa altura que eu entrei, porque convidaram-me, disseram-me, olha, nós precisamos de alguém que escreva e que apresente um programa de matemática e pronto, aí estava eu, vamos. E vem cá, a matemática também causa arrepios nos portugueses? Sim, eu acho que os portugueses não são exceção. A matemática é abstrata e isso o ser humano não foi, se nós pensarmos bem, não foi feito para lidar com ideias abstratas. O ser humano foi feito para lidar com histórias, com música. E as ideias abstratas são algo que não nos é natural. Esse é um dos problemas. Mas há muitos outros problemas. A matemática, não sei, tem uma má fama e não é o que se passa. É que quando nós chegamos à escola já estamos predispostos para que a matemática seja difícil e isso é difícil de mudar, tem de ser feito ao longo dos anos. Nós estamos a tentar, por exemplo, eu acho que uma coisa que é importante é nós ligarmos, como estava a dizer, ligarmos a matemática ao mundo real. Isso faz com que as pessoas percebam que a matemática vai para além da escola e muitas vezes o nosso interesse pelas coisas, por exemplo, nós aprendemos economia e achamos interessante porque achamos que mais tarde vamos ler sobre economia no jornal ou vamos discutir com o nosso amigo sobre o estado da economia do país. E eu acho que se as pessoas perceberem que a matemática é uma coisa que vai para além da escola, que eventualmente até podem mais tarde, tomando o shopping com o amigo, podem discutir algo de matemática, isso cria uma motivação adicional para se estudar matemática. Tem algum conselho de como estudar? Sim. Eu acho que as pessoas devem ser mais modestas quando estudam matemática. As pessoas, quando estudam matemática, têm a ideia, ok, eu agora vou estudar todo este capítulo. Não. O normal em matemática é ser passo por passo e se... É normal, mesmo para mim, que sou matemático profissional, é normal, às vezes, demorar um dia a entender uma ou duas páginas de matemática. Porque a matemática é uma coisa muito densa, não é como um romance que se lê às 10, 20, 30 páginas de uma vez. A matemática é densa, cada exercício vale a pena ser pensado. É normal passar meia hora a pensar sobre um problema e isso não é um fracasso, ou seja, é um sinal. Se conseguir um quarto de hora ou meia hora para um problema, é uma coisa perfeitamente razoável. E a
apresentar o programa mudou alguma coisa na forma de você ensinar matemática na universidade? Isso seguramente mudou, porque eu faço este programa há 3 anos, 3 anos de programa, tivemos um ano de intervalo, portanto já são 4 anos que trabalho em televisão e a verdade é que quando eu observo os primeiros episódios, na altura nunca tinha trabalhado em televisão, e comparo com os atuais, percebo que houve uma grande evolução, ou seja, a minha forma de apresentar foi evoluindo e seguramente que isso se reflete na forma como eu ensino. Agora, se de facto as minhas aulas são exatamente como o meu programa de televisão não são, ou seja, a matemática que nós apresentamos em televisão é uma matemática leve, eu tenho toda uma equipa a trabalhar comigo e a preparar os conteúdos, portanto é um nível diferente da matemática que eu apresento na faculdade, que é uma aula, portanto continua a ser uma aula. Eu tento ainda assim tentar criar relações e há situações, uma ou outra situação, lembro-me, por exemplo, de uma aula em que eu ensinava uma ferramenta matemática chamada equações com derivadas parciais e levava o violão para a aula para exemplificar os sons e a forma como essa equação estava presente nas cordas. Mas são exceções, ou seja, a matemática escolar é a matemática dura, acaba por ser, e não é inevitável nós entrarmos nessa matemática, não é? E para quem está assistindo a gente, tá doido para assistir Isto é Matemática, tem como assistir pela internet? Sim, tem. A verdade é que nós chegamos aqui ao Brasil e eu acabo por ser conhecido, principalmente nos meios das pessoas que gostam de matemática, porque chegamos através do YouTube, essencialmente. Ou seja, basta procurar no YouTube Isto é Matemática e vão encontrar o meu programa. Ele está em português, ou seja, esta forma estranha de falar, que às vezes para um brasileiro pode ser difícil, porque ainda por cima eu falo muito rápido, mas podem ver todos os episódios. Neste momento são 143 episódios que podem ver na totalidade, ou seja, se começarem no primeiro vão ter vários dias de Matemática para ver e podem, claro, ver no Facebook, no nosso Facebook, mais uma vez, Isto é Matemática, vão encontrar rapidinho. Show de bola! O nosso programa também aqui, o Hora do Enem, também tá todo online para você assistir desde a primeira temporada. É só ir lá e digitar horadoenem.mec.gov.br. Falando em Brasil, professor, para quem vai fazer o Enem esse ano, qual é o seu conselho? Há talvez uma coisa que eu tenho trabalhado lá em Portugal e que também é uma versão brasileira que eu acho que pode ajudar, que tem um conjunto muito completo de vídeos, que é a Khan Academy. Se procurarem mais uma vez no YouTube, vão poder encontrar a Khan Academy. Khan Academy é um projeto fascinante, começou nos Estados Unidos, mas que agora está a ser traduzido para várias línguas. Eu estou a fazer a versão portuguesa com sotaque português, mas também há uma versão brasileira com sotaque do Brasil. Professor, o Enem também é aceito em universidades portuguesas. Dá para pensar o ensino da matemática em dimensão lusófona, unindo Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Macau? Sim, eu acho que faz todo o sentido essa ideia. A verdade é que nós vivemos num mundo globalizado e isso é algo inevitável, pelo menos nos dias de hoje. E, portanto, faz sentido começar a pensar o ensino da matemática e também a avaliação de forma global, para que haja uma maior mobilidade das pessoas, que já existe, mas para facilitar essa mobilidade. Nós lá na Europa temos até um processo recente, que é o processo de Bolonha, que uniformizou o ensino superior e em toda a Europa para tentar justamente facilitar essa mobilidade. Eu diria que isto se pode alargar seguramente aos países de língua portuguesa e também, porque não alargar também este tipo de avaliação, para que a pessoa possa, no fundo, submeter-se a este tipo de testes num país e depois tentar entrar no ensino superior num outro país. Faz todo o sentido. Todo o sentido. Bom, Rogério, só tenho a agradecer. Muito obrigado pela sua presença, viu? Sucesso no programa. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Foi um grande prazer. O prazer foi todo nosso. É isso, galera. No Brasil ou em Portugal, a história é a mesma. Estudando, a gente vai longe. E você, já estudou hoje? Tá esperando o quê? Até mais. Olá, agora gostaria de dirigir a vocês que estão talvez mais motivados. O que eu gostaria de passar é uma mensagem de esperança. Na verdade, eu próprio, quando era estudante de matemática no ensino médio, de facto não era um estudante muito especial, tinha notas médias. E quando entrei na universidade em matemática, um pouco por acaso, de repente apaixonei-me completamente por matemática, a ponto de me tornar um profissional da matemática e durante muitos anos fui investigador em matemática. E principalmente gostaria que acreditassem que a matemática não é as dificuldades em matemática não
só um problema de haver umas pessoas que são para a matemática e outras pessoas que não são para a matemática. Na verdade, o sucesso da matemática depende essencialmente do nosso trabalho. E se estivermos corretamente motivados para isso, podemos chegar longe.